Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a lição 2 da Escola Sabatina, de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Eu vou fazer a parte de sábado para vocês, que está falando sobre a mensagem da cruz. Mas antes, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a mensagem de sábado, que é a mensagem da cruz. Pai querido, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina da parte de sábado, a mensagem da cruz. O Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, quero agradecer aos inscritos do canal e abençoe também as pessoas que vão se inscrever. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus queridos, estou com a minha Bíblia, que a Bíblia é um livro que ela interpreta ela mesma. A Bíblia interpreta ela mesma. Estou aqui com a lição da Escola Sabatina aqui no meu celular. Como eu falei para vocês, eu vou fazer um tema a cada dia. Eu vou fazer a parte de sábado, amanhã farei a parte de domingo e assim por diante. Então, meus queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que a cruz significa para você? O que você reflete sobre a cruz? A cruz, meus queridos, foi aonde Jesus ele foi crucificado. Ele morreu por nós numa cruz, derramando o seu sangue. Preciosíssimo. Jesus, ele nos libertou do pecado através do seu sangue. Jesus, ele veio ao mundo para esse propósito, para morrer numa cruz, para nos salvar. A cruz, a gente tem que entender que o significado é esse. E o verso aqui para memorizar diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a cruz é o poder de Deus. Foi ali, naquela cruz, que Jesus morreu para nos salvar. Jesus deixou o céu, toda a sua glória, e veio a esta terra com esse propósito, para nos salvar. Aqui o autor vem trazendo que Paulo escreveu a mensagem da cruz, é o poder de Deus. Para ele, a cruz é um instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade. É o símbolo supremo da humildade de Jesus e o lugar em que nossa imensa dívida foi paga. Foi lá naquela cruz que Cristo pagou toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. A cruz mostra para nós que é a salvação. Quem foi que morreu lá? Jesus. Eu queria compartilhar com vocês alguns versos bíblicos falando sobre isso, sobre a cruz. E o primeiro verso bíblico que eu queria compartilhar com vocês está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. Olha que diz aqui:
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados para o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curadas. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus fez isso por nós. E o outro verso bíblico que eu queria compartilhar com vocês, vamos lá para 1 João, capítulo 2, e o verso 2. Olha o que diz aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus morreu na cruz por todos nós, por todo o mundo. E outro verso bíblico, vamos lá, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, do verso 5, que diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Então Jesus nos libertou todos os nossos pecados por meio do seu sangue. É o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Então, meus queridos, Jesus libertou você da maldição do pecado. Agora, você peca se você quiser. Mas lembre-se disso, que a Bíblia nos traz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Se você vive no pecado, praticando o pecado, você é uma pessoa morta espiritualmente. Porque Jesus já libertou você na cruz do Calvário de todos os seus pecados. E outro verso bíblico que eu queria compartilhar com vocês está aqui em 1 João 3, e o verso 6. Olha o que diz: Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Se você permanece em Jesus, você não está no pecado. Você não vai mais pecar, porque você está em Jesus. Jesus já libertou você. E outro verso também que eu queria compartilhar com vocês, vamos lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 29. Quando João Batista viu Jesus, o que ele falou? Olha só, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, meus queridos, o amor de Deus por nós. E o outro verso está em João 3,16. Olha o que diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele vai voltar aqui. Ele veio primeiro nessa terra como homem, e Jesus, ele virá como Deus para nos buscar, e nós viveremos com ele para sempre na eternidade. Jesus não veio aqui à toa nessa terra. Ele veio aqui trazer a salvação. Você já é salvo. Para Deus, ninguém está perdido. A pessoa se perde se ela quiser. Eu lembrei de um outro verso bíblico, que está lá em Romanos capítulo 8. As pessoas falam que estão condenadas, estão condenadas, que já estão perdidas. Olha o que a Bíblia vai responder para nós. Em Romanos capítulo 8, e o verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu querido, você não está condenado. Se você está em Jesus, você não está condenado. Uma coisa que você tem que fazer agora, nesse momento, que Jesus morreu por você, libertou de todos os seus pecados,
mas você tem que aceitar a Jesus hoje, nesse momento, e refletir na mensagem da cruz, que foi lá que Jesus pagou a nossa dívida. Então essa foi a lição da parte de sábado, a mensagem da cruz. Eu queria ler mais alguma coisinha aqui para vocês, que diz assim: a cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Logo no início de 1 Coríntios, percebe-se sua preocupação com uma questão importante: as divisões na igreja. E hoje, não tem divisões na igreja? Se nós pertencemos a Cristo, não pode haver divisões na igreja. Os irmãos têm que estar unidos. Não pode ter divisões na igreja. Ele estava tão apreensivo com isso que, após a saudação e a ação de graças, esse foi o primeiro tema que abordou. Então, qual a mensagem que Paulo levou ao Coríntio? A mensagem da cruz. E essa deve ser a nossa mensagem também. Refletirmos na cruz o que Jesus fez por nós. Então essa foi a lição de sábado. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!